Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, mais uma vez nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão, ó Pai, pelas palavras, pelas atitudes, ó Pai. Até mesmo, Senhor, pelos nossos pensamentos. Algo, Senhor, a Deus, que nos afastou do Teu Espírito Santo, Pai. Mas nessa noite, o Senhor nos dá mais uma oportunidade de se achegar até a Ti. Mais uma oportunidade, ó Pai, de estar, Senhor, na Tua casa. Mais uma oportunidade, Senhor, de falar contigo, Senhor. De se arrepender, Senhor, a Deus, mais uma vez, ó Pai. Senhor, a Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade, Pai. Nós somos gratos, ó Pai. E não há nada, Senhor, a pedir, a não ser que a Tua presença esteja conosco nessa noite, Pai. Porque a Tua graça, a Tua presença, ela nos basta. E que o Senhor venha nos agraciar, nos presentear, Pai. Senhor Deus, com a Tua presença, Pai, que é o mais importante para nós, Senhor. Que nós venhamos a sentir o Teu toque, Senhor Jesus. Que nós venhamos a sentir a Tua presença em cada oportunidade, em cada louvor, ó Pai. Que o Senhor possa visitar cada família, Senhor. Senhor Jesus, cada membro dessa igreja, Pai. Senhor, nós estamos no culto da família, Pai. Que o Senhor venha, Senhor Jesus. Senhor Deus, zelar cada vez mais pelas famílias, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor, trazer os irmãos que eles estão vindo em segurança e aqueles que já estão aqui. Que eles venham entender, Senhor Deus, que eles não estão em qualquer lugar. Que eles venham entender que eles não estão aqui para passar tempo só para sair de casa. Que eles não estão aqui para fugir de alguma coisa lá dentro de casa, Pai. Que eles venham entender que não é só um culto, não é um domingo de religiosidade, Senhor. Mas é um momento de adoração contigo. O Senhor é Deus que solta o coração. O Senhor é Deus que esquadrinha nosso coração, nosso pensamento. E sabe qual é o propósito, Senhor, de cada um que está até aqui, Senhor Jesus. Pai, desde o menor ao maior dessa casa, o Senhor espera de todos nós a adoração, Senhor. Porque nós não estamos aqui para brincar com a Tua palavra. Nós não estamos aqui para passar tempo, Senhor, porque nós somos, Senhor, totalmente dependentes de Ti. E todos os dias o Senhor tem nos provado que nós não somos nada sem a Tua presença, que nós não somos nada sem a Tua misericórdia, Pai. E é por isso que nós temos que Te adorar, Senhor, a Deus. É por isso que nós temos que se comportar de uma maneira diferente diante da Tua presença, Pai. E o Senhor fala, Senhor, a Deus, ao meu coração, Senhor. O Senhor quer uma adoração diferente diante de nós, Senhor Jesus. Porque nós entramos e saímos da Tua casa. E muitas das vezes nós esquecemos qual é o verdadeiro propósito de nós estarmos aqui, Senhor Jesus. Não é, Senhor Jesus, outro propósito a não ser Te adorar, Te glorificar. E é somente quando nós fazemos o que é propósito, aí o Senhor manifesta a Tua presença, Pai. Porque ai de nós orar algo para Ti, Senhor. Ai de nós, ó Pai, falar algo, Senhor Jesus, contra, Senhor, a Tua casa, contra a Tua igreja, Senhor. Ai de nós falar que nós sentimos mais a Tua presença, Pai. Ai de nós falarmos que o culto está assim, está assado, que eu não vou na igreja, que não tem mais nada, que não tem ninguém, que não acontece isso. Ai de nós se não vivermos diante do Teu propósito, Senhor. Senhor Deus, como cobrar, como falar algo, se nós não cumprirmos aquilo que nós fomos chamados para cumprir, que é só Te adorar, Senhor. É só Te servir, Senhor, é só nos deixarmos ser usados por Ti. E o Teu Espírito Santo tem sondado a cada um que aqui entra. O Teu Espírito Santo tem sondado cada intenção. A intenção do coração de cada um, Senhor Jesus. E não é por nós, Senhor, não é por nós que estamos no altar, não é pelo pastor, não é pela missionária, mas é por Ti, Senhor. O melhor é fazer para Ti, Senhor, não é, Senhor, para o homem, Senhor Jesus. Que o Senhor possa continuar tendo misericórdia, Pai, na nossa vida. Porque ai de nós, se não for a Tua misericórdia, se não fosse a Tua misericórdia, Senhor Jesus, nós não tínhamos levantado nessa manhã. Se não fosse a Tua misericórdia, nós não tínhamos chegado até a Tua casa. Nós poderíamos planejar a melhor roupa, Senhor. Nós poderíamos ter toda a condição, carro, Senhor Jesus. Podemos morar do lado, perto da igreja, mas se o Senhor não nos pegar pela mão, Senhor, e não nos ajudar, nós não conseguimos cumprir o nosso propósito, Senhor Jesus. Por isso que nós te louvamos.
que na presença de Deus nós temos um grande valor. Glória a Deus. Entenda que o Senhor ele está à procura de verdadeiros adoradores, aquele que adora em espírito e em verdade. Entenda que enquanto você adora, enquanto você louva, enquanto você dá o seu melhor ao Senhor, você que está aqui, você que está nos assistindo e que vai assistir mais tarde, você tem um grande valor na presença de Deus. Então dê o seu melhor, se rasgue. Irmãos, eu estou sentindo uma coisa tão grande do Espírito Santo. Xaraica, Bomanada, Suya, Yantará. Mas dê o seu melhor ao Senhor. Vamos orar. Quando todo diz que não,
palavra para os irmãos, que se encontra em Isaías 43, 10. Isaías 43, 10. Fala assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia! Nessa passagem o Senhor deixa bem claro para nós, né? Que nós somos as testemunhas do Senhor, que Ele nos escolheu, que fora dele não existe outro Deus. Nós não somos nada sem o Senhor, sem a presença do Senhor na nossa vida. Nós podemos até, pelo livre-arbítrio, dar uma passeada lá fora, mas lá não tem mais nada para nós, porque o Senhor já nos fez servos dele, já nos fez filho dele. E na palavra dele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia! E ninguém pode escapar das minhas mãos. Então, irmãos, não adianta nós corrermos, tentar ir por outros caminhos, fazer a nossa vontade. Porque antes que houvesse dia, o Senhor já era Deus. E Ele vai permanecer sendo Deus, queira ou não queira. Queira nós fazer a vontade dele ou não, Ele vai permanecer sendo Deus. O que nós somos sem Deus? Nada, irmãos. Mas Deus continua sendo Deus. Aleluia! E ninguém pode escapar das mãos do Senhor. Como fala na palavra dele: operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir do Senhor na nossa vida. Ninguém pode impedir o que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Mas para isso nós temos que estar debaixo das mãos do Senhor. Ainda que seja gemendo, chorando, irmãos. Mas temos que permanecer na presença, segundo a vontade do Senhor para a nossa vida. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade nessa noite. Saúde a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Então, boa noite a todos, boa noite também aos nossos irmãos, nossa irmã que acompanha em nossas redes sociais, que Deus nos abençoe. Quero estar lendo um versículo conhecido que se encontra no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 21, no seu versículo 22. Mateus, capítulo 21, versículo 22. Aleluia. Hoje é domingo, culto da família, culto a qual o Senhor marcou encontro conosco para darmos o nosso melhor. Você que está aí na sua casa acompanhando esse culto pela rede social, você possa sentir Jesus Cristo aí do teu lado, te abençoando, te protegendo, te curando, porque Ele sim pode todas as coisas. E assim diz a palavra do Senhor: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Vou repetir. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Aqui o Senhor fala muito forte conosco nessa palavra. Que toda oração feita com fé, essa oração é respondida por Deus. Talvez você aí dentro da tua casa pode estar dizendo assim: a minha vida não tem mais jeito.
Como várias vezes eu achei assim que a minha vida não tinha mais jeito. Mas eu sou resultado de oração. Essa igreja é resultado de oração. Saiba que se você acreditar em Deus, se você crer no Senhor Jesus, você e sua casa será salvo. Se você crer na oração, que você crê que você pode ser curado, Deus vai te curar. Nessa noite você entrou aqui com um propósito, acreditando que Deus pode fazer algo na sua vida. Você pode ter certeza que Ele faz. Ele cura, Ele liberta, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele restaura, Ele transforma coração triste em coração alegre. Aleluia. O Espírito Santo fala fortemente no meu coração que hoje, neste culto de domingo, é culto de resposta. Aleluia. Hoje é culto de resposta. Você entrou aqui nessa live precisando de uma resposta, e Jesus Cristo está falando para você: eu sou a tua resposta na sua vida. A sua vida é uma resposta. Aleluia. Aleluia. Se tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. A minha cura foi resposta de oração. A cura, a transformação de cada irmão, de cada irmã aqui da nossa igreja é resposta de oração. A vida de cada criança dessa congregação é resposta de oração. Talvez você aí dentro da tua casa, você pode pensar que você não tem mais solução, que o teu casamento não tem mais solução, que o teu filho, que a tua filha não tem mais solução, que nada tem mais jeito. Ei, escute aqui, como humilde servo de Deus, eu profetizo vitória sobre a sua vida. Eu profetizo vitória sobre a vida dessa igreja. Aleluia. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. E hoje eu creio que vamos sair daqui renovados da presença de Deus. Vamos sair daqui cheios da presença do Espírito. Aleluia. E assim eu agradeço a minha oportunidade, crendo que Deus tem o melhor para mim e para você. Amém? Que as palmas do Senhor, que Senhor pela vida e fazer de Deus. Sal da igreja, Papai Senhor, é meu irmão. Abra comigo lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Aleluias. Diz assim: honra o Senhor com os teus bens, e com a primeira parte dos teus ganhos, e se encherão os teus celeiros de fartura, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém, irmãos? Amém. Ofertar a Deus é um princípio de honra. Deus ama aquele que honra, irmãos. Que possamos nessa noite entender que é o mínimo que a gente pode fazer é honrar a Deus. Porque é Ele que deu o serviço, é Ele que sustenta a nossa casa, a nossa vida, é Ele que não deixa faltar. Amém, irmãos? Vamos estar orando para que o Senhor nos perdoe. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti, meu Deus. Pai, primeiramente para Te agradecer, Pai, porque o Senhor é o Deus da providência. O Senhor é o Deus que não deixa faltar, Senhor. Abençoa, Senhor, os dizimistas ofertantes desta casa, meu Pai. Oh Deus, o Senhor não venha deixar faltar, Pai. Abre, Senhor, as comportas do céu, Senhor. Abre, Senhor, porta de emprego, Senhor. Que eles venham entender, Pai, que honrar o Senhor é um princípio, Pai. E muitas vezes o Senhor não deixa chegar porque a gente não honra, Pai, o mínimo para o Senhor, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, a ser melhores, Pai. Nos ajuda, Pai, a te honrar, Senhor. Nos ajuda, Pai. Porque o Espírito Santo veio convencer os irmãos, Pai. Porque não é pela força, Senhor, é o teu Espírito Santo que convence. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pode ofertar e Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Pode ser na igreja, amém? Novamente? Glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus para a gente estar louvando o Senhor? Toda a igreja, vamos colocar de pé para a gente adorar o Senhor em nome de Jesus.
Mais firme do que nunca nós estamos. Pode tentar nos parar, pode tentar o inimigo de todas as formas nos desanimar, mas nós estamos debaixo de uma promessa. E o general de guerra, ele está conosco. O Senhor, ele, durante essa semana, o Espírito Santo, ele tem ministrado algo no meu coração. E eu convido a igreja a abrir comigo a sua Bíblia em Lamentações, do seu capítulo 3, do seu verso 21. Lamentações de Jeremias, seu capítulo 3, seu verso 21. E você que está nos acompanhando aqui online, seja bem-vindo a esta igreja, mesmo de forma online. Você que está assistindo aqui conosco agora, você que vai assistir depois, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que este culto online possa, através do Espírito Santo, invadir aonde você estiver, que você e a sua família possa ser tocado de uma forma sobrenatural, porque nós servimos um Deus onipresente, aquele que está presente em todos os lugares. Ele está aqui, mas também está aí dentro da tua casa. E que essa palavra aqui agora venha mexer com a sua estrutura, tanto aqueles que estão aqui e tanto você que está nos assistindo, em nome de Jesus. Compartilhe essa live para mais pessoas, para que essa palavra, essa mensagem, este culto possa alcançar mais pessoas e que possam também ser edificadas. Conto com a sua colaboração. Lamentações de Jeremias, seu capítulo 3, seu verso 21, que vai dizer assim: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Em outras traduções, na Bíblia King James, vai dizer assim: isto me recordo na minha mente, portanto eu tenho esperança. Outra palavra que a gente bem conhece também, em outra tradução, que diz assim: trago à minha memória aquilo que me dá esperança. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia, Jesus. A nossa vida é feita de diversos acontecimentos, tanto com coisas boas e tanto com coisas ruins também. Vou repetir: a nossa vida é feita de diversos acontecimentos, tanto com coisas boas e também com coisas ruins. E estas coisas, por vezes, vêm na nossa memória. A nossa vida, a nossa trajetória de vida, acontecem tantas coisas, então, coisas boas que você viveu, coisas ruins também que você viveu. E isso, todas essas coisas, ela tem de vir à nossa memória. Mas nós temos o poder de escolher. Escolher o quê? Escolher o que nós vamos trazer para o nosso coração. Glória a Deus! Vou repetir: tantas coisas boas, tantas coisas ruins que acontecem na nossa trajetória de vida, nós temos o poder de escolher o que vai trazer, o que vai descer para o nosso coração. Lembrando que em Provérbios vai dizer que o nosso coração procede a saída da nossa vida. A nossa mente, tudo que aquilo que a gente armazena, ou melhor dizendo, tudo que aquilo que a gente retém na nossa mente, a gente tem o poder de escolher o que vai descer para o nosso coração. É isso que a palavra aqui, Jeremias, ele vai dizer. Mas para a gente entender isso,
profeta ele vai escrever, e por que o nome deste livro significa Lamentações. A própria palavra, esse título vai dizer Lamentações. É um livro realmente de lamentação, é um livro realmente de choro, é um livro realmente de pranto, é um livro num contexto que o povo de Israel não estava muito bem. Mas o que eu quero dizer para você, antes de entrar nesse contexto bíblico, a nossa memória, ela tem o poder de nos impulsionar, ou ela tem o poder de travar a nossa vida. Aleluia. Vou repetir. A nossa memória, ou ela tem o poder de nos impulsionar, levar para um nível mais alto, um nível mais profundo, ou ela tem o poder de travar a nossa vida. Quando o profeta Jeremias, ele está escrevendo esse livro de Lamentações, dizendo assim: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança, trago à minha memória aquilo que me dá esperança, isto me recordo na minha mente, portanto eu tenho esperança. Ele está dizendo basicamente isso: eu quero trazer à minha memória, eu preciso me recordar, para que eu possa ter esperança de um futuro que me espera. Aleluia. Deus, ele levanta o profeta Jeremias num contexto de Israel, a nação de Judá, entendendo que o povo de Israel, eles foram divididos em reino do sul e reino do norte. O reino do norte já não existia mais. O inimigo de Deus já tinha levado o povo, e ainda existia a nação, o povo, melhor dizendo, de Judá. E Jeremias, ele está pregando para uma nação já corrompida. Ele está pregando para uma nação que já tinha esquecido de Deus. Deus, ele traz o povo da terra do Egito, a terra que emana leite e mel, põe o povo na terra de Canaã, uma terra maravilhosa. A Bíblia vai dizer que quando Deus fala com Moisés para enviar os espias, eles trazem para Moisés, e dizendo assim: olha, o tamanho dessas uvas, olha o tamanho desses cachos, é muito grande. Eles tiveram que trazer nos ombros, porque era muito grande. A terra era boa, a terra era linda de se viver, só que eles começam a olhar que tinha gigante. Enfim, nós sabemos muito bem o contexto dessa história, e isso é lá atrás. E depois que o povo conquista a terra através de Josué, acontece muita coisa mais para frente. Vem os reis, todos os reis da nação, melhor dizendo, do norte, eles são todos os reis que se levantaram lá para reinar, foram reis maus. Nenhum rei salvou no reino do norte, nenhum. Todos fizeram coisas que não agradavam a Deus. No reino do sul, em Judá, onde estava o templo, os reis fizeram coisas boas, mas também alguns deles se desviaram. Mas entenda que Deus, ele disse para Davi que o reinado de Davi não teria fim. Aleluia. E o reinado de Davi prevaleceu. E é interessante que, em meio a esse contexto, lá no século 9 a.C., 900 e pouco, onde o profeta Jeremias, ele tem o seu chamado, a sua vocação. Deus chama ele dizendo: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci, e as nações eu te dei para o profeta. E Deus fala para ele que ele vai profetizar. Aleluia. Só que o profeta naquele tempo falava coisas que não era muito agradável
aos olhos do povo. Todos os profetas que Deus levantou naquele tempo era para pregar, para que o povo voltasse ao primeiro amor, para que o povo se arrependesse. E Jeremias, ele até fala: Senhor, eu sou uma criança. Claro que esse sou uma criança, a gente tem por base de que Jeremias, ele não se achava suficiente naquela vocação que Deus chamou ele. A responsabilidade era tão grande que ele disse: Senhor, eu ainda sou uma criança. Mas quando Deus ele quer fazer algo na minha e na tua vida, aleluia, Ele não está preocupado com a nossa condição financeira, com a nossa condição social, não. Quando Ele quer fazer, Ele levanta e Ele cumpre o propósito dEle aonde for. Deus levanta este profeta, esse profeta começa a pregar. Esse profeta começa a dizer para aquele povo: olha, se vocês não se arrependerem, vocês serão levados. Toda vez que Deus ele usava algum profeta no Antigo Testamento como um alerta, porque todas as vezes que Deus ele vai fazer algo, primeiro Ele nos avisa. Deus ele não chega fazendo assim. Claro que Ele tem todo o poder e toda a autoridade para isso. Mas antes de acontecer algo, primeiro Ele começa a alertar. Ele começa a dizer: olha, se não se arrepender, se não praticar os meus princípios, eu vou fazer isso, e essa era a função de Jeremias. Imagina só. Por isso que Jeremias ele não foi muito bem visto. Jeremias ele era um profeta solitário, porque ninguém queria ouvir uma pregação de exortação. Ninguém quer até nos dias de hoje. Muitos de nós queremos ouvir o quê? Não, porque Deus Ele vai te fazer prosperar, porque Deus Ele vai te dar uma casa, Deus Ele vai abrir as portas. Não, porque Deus Ele é contigo. Não, Deus Ele é conosco, mas Ele é o nosso Pai. O nosso Pai corrige o filho que ama. E o povo não queria ouvir. O povo discriminou o profeta. O profeta Jeremias, ele era um profeta que ele pregava, e o povo não queria ouvir ele de maneira nenhuma. E as pregações de Jeremias, aquilo que ele profetizava, muitas delas o povo dizia assim: esse daí é um profeta mentiroso. Esse daí, ele está pregando, mas não vem nada dele não. O que pode se esperar de um profeta como esse? Então imagina só a desilusão de Jeremias, porque Jeremias ele envolveu tanto no seu ministério, ele se envolveu tanto. Primeiro ele disse assim: Senhor, eu sou uma criança, mas Deus disse assim para ele: ô Jeremias, não se preocupe, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Apenas fala aquilo que é para você falar, porque as palavras que eu ponho na sua boca, sou eu quem ponho. Eu estou contigo, Jeremias. Mas Jeremias ele se envolveu tanto. Primeiro ele não queria, mas depois ele vai dizer assim que, sabe o louvor que a gente costuma louvar? Como que diz aquele louvor que diz assim, que os ossos, como é que é? Ai, me fugiu da memória aqui. Porque ele vai, a própria Bíblia, essa é uma passagem que ele mesmo vai dizer, que mesmo que os seus ossos se desfaleçam, mesmo que ele não quer mais pregar, mesmo que ele não quer mais falar, ele vai dizer assim que é mais forte do que ele não consegue parar. Por mais que ele não queira, ele não consegue parar. Por mais que os
que os ossos dele já estavam se corroendo por dentro, ele não queria parar porque era mais forte, o chamado era mais forte do que ele. E Jeremias, ele tem como um profeta chorão, um profeta no qual ele vivia sozinho, ele não se casou, porque Deus o orientou a ele, dizendo assim: ó, não casa, não tenha filhos, porque vai acontecer isso, aquilo e tal. Então ele foi um profeta que ele viveu praticamente os seus 40 anos de ministério sozinho. Imagina só viver 40 anos de ministério sozinho. Sozinho em meio à sociedade, mas Deus estava com ele. E Jeremias, ele começa a dizer para o povo: olha, volte ao primeiro amor, começa a praticar aquilo que eu estabeleci sobre esta nação, porque senão vocês vão ser levados cativos. E não adianta se associar com o Egito, não adianta vocês fazerem aliança com o Egito, porque não vai adiantar, porque eu já dei vocês para o Império Babilônico, porque até então Deus ele estava avisando. Só que como ele viu, Deus viu, e é claro que Deus ele sabe de todas as coisas, ele já viu o futuro, mas mesmo assim Deus, com a sua misericórdia, ele falou assim: eu vou levantar um profeta lá para avisar. Mas é claro que esse profeta, ele não avisou sozinho. Isaías também, Miqueias também profetizou sobre a deportação do povo de Israel para a Babilônia, que eles seriam levados cativos. Mas só que mesmo assim, Deus ele é tão amoroso que ele ainda dá uma última chance. Como a gente acabou de inovar, uma chance igual a essa, talvez eu não teria mais. E Deus falando, alertando, mas mesmo assim o povo não quis saber. Mesmo assim o povo, mesmo com Jeremias pregando a verdade, o povo não queria ouvir. Aí chegou a sentença, chegou a hora do juízo de Deus. No seu capítulo 29, no seu verso 10 de Jeremias, Deus vai dizer: por 70 anos eu levarei o meu povo e eles ficarão lá na Babilônia. Então Deus ele avisou. Como o povo não queria ouvir, Deus ele aplicou a sentença, dizendo assim: agora vocês serão levados. E não adianta se aliar, não adianta, como eu disse, não adianta se refugiar para o Egito, porque vai acontecer, porque o juízo já está estabelecido. Agora imagina Jeremias. Imagina Jeremias falar para o povo que ele amava, por mais que o povo estavam fazendo coisas erradas, mas era o povo dele. E pregar e falar a verdade para quem a gente ama dói. É difícil. Uma pessoa chegar para a gente e falar assim: olha, vai para um outro caminho, porque esse caminho está ruim, você não está vendo que você está fazendo coisas erradas, porque muitas vezes a gente quer receber, por mais que a gente esteja no erro, a gente quer falar assim: não, irmão, não, irmã, Deus é contigo. A gente quer massagear essas palavras, não é verdade? A gente quer isso, quer massagear um pouco ele. Não, calma. Mas Jeremias não, Jeremias foi levantado falando assim: olha, se arrependa, porque a sentença de Deus vai acontecer. Então imagina ele pregando essa verdade para um povo no qual também ele amava. Glória a Deus. Não é fácil. Por isso que o ministério de Jeremias foi doído, porque ele foi lançado num calabouço. Imagina só, sozinho,
solitário no seu ministério, durante 40 anos, mas ele cumpriu a missão no qual Deus tinha dado para ele. Porque o mais importante de tudo é nós cumprirmos a missão no qual Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Não importa se tem uma multidão como Jesus tinha. Não importa se João Batista pregava também raça de víbora, se arrependa e tenha a sua cabeça degolada. Não importa se é como Jeremias, que também ficou sozinho. O importante é se Deus está conosco. Aleluia. Porque uma multidão possa estar conosco, mas Deus não está. O mais importante é a presença de Deus do que a multidão. Não estou dizendo que na multidão também Deus não está. Está, porque Jesus, por onde ele passava, ele arrastava uma multidão. Mas o importante com a multidão ou sem a multidão é se Deus está conosco. Aleluia. E Deus estava com Jeremias. E Jeremias solitário, pregando, foi jogado ao calabouço, a sentença de Deus chegou e o povo foi levado para a Babilônia. Não foi levado de uma vez, teve algumas etapas. E para a gente não delongar muito, só ficou em Jerusalém os pobres. Só ficaram ali, vou dizer assim, os que não eram bem favorecidos aos olhos do rei, aos olhos do imperador. Mas eu quero que você entenda aqui, porque talvez você tenha, ou você leu de uma maneira diferente, ou aprendeu de uma maneira diferente. O povo foi levado para a Babilônia, mas o próprio Jeremias, ele vai, quando o povo está sendo levado para a Babilônia, o próprio Jeremias, ele vai dizer assim: olha, se casam lá, olha, formam famílias, ensinem os seus filhos. E outra, olha o que Jeremias vai dizer, e talvez você não leu isso. Jeremias vai dizer assim: ó, formem famílias, criam filhos, cresçam lá e orem para o rei, orem para o império, para que ele prospere, porque ele prosperando, vocês prosperarão também. Porque quando a gente lê esse cativeiro babilônico, a gente tende a entender que o povo estava lá como escravo. Eles estavam trabalhando para a Babilônia, mas eles viviam normalmente. Eles tinham casa, eles formaram famílias, até que quando eles voltaram para a terra de Judá, muitos não voltaram, muitos ficaram na Babilônia. Até porque aí surgiu um outro império, o Império Medo-Persa. Já não era mais a Babilônia foi derrotada, Nabucodonosor tinha morrido, aí o Império Medo-Persa começou a tomar conta de todo mundo naquele tempo, até que se levantou o rei Ciro. Aí tem a passagem de Esdras, Neemias, e tudo isso, o povo estava na Babilônia, mas eles estavam vivendo, eles estavam crescendo. E muitos não voltaram para a Babilônia quando começaram a edificar. Quando Neemias vai dizer, olha, vai mandar uma mensagem para o povo: olha, eu não posso descer daqui porque eu estou fazendo uma grande obra. Esse é o contexto que eles já tinham voltado. Mas aqui eles estavam se lamentando. Por quê? Porque eles tinham perdido a sua esperança. Imagina só, o lugar onde Deus tinha estabelecido, o lugar onde eles estavam podendo adorar, no qual eles iam no templo, no qual eles ofereciam a sua adoração a Deus, no qual a Arca da Aliança estava lá. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Agora imagina só, os babilônicos invadindo Jerusalém,
tacando fogo em tudo, destruindo os muros de Jerusalém, a arca da aliança sendo tomada, e a gente não sabe até hoje aonde foi parar essa arca, porque foi nesse contexto que a arca da aliança sumiu. Imagina eles levando a presença, a glória de Deus, a cidade toda tomada em fogo, a cidade destruída, e eles sendo levados cativo, e Jeremias vendo tudo isso, imagina só. E Jeremias ele começa a escrever: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Por quê? Porque o povo estava em terra estranha, o povo já não adorava mais, o povo já não se lembrava, muitos já não se lembravam do Deus, o Deus Todo-Poderoso, que guiou o seu povo até a terra de Canaã. Muitos já não conseguiam cantar mais, muitos já não sentiam mais a presença de Deus, porque em meio à aflição, em meio à angústia, em meio à opressão, o inimigo ele tenta de todas as formas a falar na nossa mente, e muitos, se não perseverar, acabam esquecendo do Deus Todo-Poderoso, do Deus que pode fazer, do Deus que pode entrar com providência, do Deus que pode agir, o Deus do impossível. O povo agora está se lamentando. O verso 19 do seu capítulo 3 vai dizer assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Sabe aquele louvor? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama para perto, só assim eu não me sinto só. A minha alma se abate dentro de mim. Jeremias está dizendo assim: ó, minha alma ela se abate dentro de mim. Eu estou vivendo um período tão triste, estou vivendo um período tão assim, desiludido, mas eu me recordarei. Eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Glória a Deus. Isso é muito lindo, irmãos. Eu fico olhando para essa passagem, e foi aqui que o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. Eu dei toda essa base para vocês entenderem que Deus ele não se esquece de um filho teu. Glória a Deus. Existem pelo menos três tipos de memória: a memória imediata, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória imediata é os momentos da nossa vida, os momentos que a gente está vivendo aqui. A memória de curto prazo é a memória de realidade da vida, aquilo que acontece na nossa vida. Só que a gente acaba esquecendo. Sabe aquelas realidades que acontecem assim, a gente acaba esquecendo? Só que tem a memória de longo prazo. Essa memória de longo prazo é a história da nossa vida. Como assim? É aquele registro marcante que a gente carrega até o final da nossa vida. Tem coisas que aconteceu na sua vida que é tão marcante, que aconteceu quando você tinha 10 anos, 7 anos, 20 anos de idade, que você lembra até hoje. Isso é a memória de longo prazo. E é essa memória que Jeremias ele está dizendo: disso me recordarei, por isso tenho esperança. Aleluia. O que Jeremias ele está dizendo é: eu sei o Deus que me chamou, eu sei o que Ele pode fazer, e eu sei o que Ele fez no passado. O que o Senhor está dizendo para nós é: eu já enviei providência, eu já curei, eu já transformei, eu já lapidei. Aleluia. Eu já entrei com recurso onde você tinha
tinha mais esperança. O que o Senhor está dizendo para nós é: ei, traga a sua memória daquilo que eu já fiz na sua vida. Glória a Deus. Eu sou um Deus que posso fazer assim. Eu sou um Deus do haja. Eu sou um Deus, Shaddai da Kumananda Súbia, que posso mudar a sua história no momento em que eu quiser. Aleluia. Quantas vezes eu já fiz na sua vida, e eu posso fazer quantas vezes for necessário. Então o Senhor está dizendo assim, ó, traga a sua memória. Ou você se esqueceu que eu sou um Deus todo-poderoso, ou você se esqueceu que eu sou um Deus do haja, ou você se esqueceu que eu sou um Deus que curo, ou você se esqueceu que eu sou um Deus que liberta, ou você se esqueceu que eu sou um Deus que ando com providência na hora certa, no momento certo e na hora que eu quiser. Ou você se esqueceu, o Senhor está dizendo: ei, traga a sua memória, porque eu não me esqueci de ti. Jarada comandada súbia, eu não me esqueci de ti. Só que para o povo, nesse momento e nesse contexto, imagina só, um momento de provação, um momento de cativeiro, um momento de aflição, um momento de angústia. Eles já não tinham mais o templo, eles já não estavam mais na cidade aonde Deus o colocou, eles estavam em um lugar, uma terra estrangeira, eles já não tinham mais o templo, e se lembrar daquilo que Deus fez em um momento de aflição, em um momento de cativeiro, é muito difícil. Mas mesmo assim, aquele povo, o próprio Jeremias, nesse contexto todo, ele vai dizer: Senhor, a cidade está desolada, não tem ninguém, mas disso me recordarei, porque quem me deu essa palavra foi o Senhor. Aleluia, Jesus. Quem fez a promessa foi o Senhor. Então Jeremias, ele vai dizer assim para nós, o Senhor, o Espírito Santo, ele está dizendo para nós: traga a sua memória, porque eu posso fazer. Só que aqui, nesse contexto, o povo estava em desobediência. Eles foram levados para o cativeiro babilônico porque eles estavam prestando culto a outros deuses. Eles literalmente, espiritualmente, tinham esquecido de Deus. Por isso Deus teve que levá-los para a Babilônia. Deus deu chance, só que eles não se arrependeram, porque a ênfase da mensagem de Jeremias era o arrependimento, e eles não se arrependeram. Então Deus falou assim: olha, já que vocês não estão se arrependendo, então eu vou levá-los para o cativeiro babilônico. Mas o mais interessante é que, quando Deus levou o povo para o cativeiro babilônico, Deus disse assim, em Jeremias 29:10, que o povo foi levado sim, mas que tinha também um ponto final. Deus estava dizendo assim: vocês vão ficar 70 anos na Babilônia. Para a gente entender o que Deus falou para aquele povo, e o que Deus fala para nós é: tudo tem um começo, mas tudo também tem um final. Deus estava dizendo assim: olha, eu vou levar vocês para lá, mas não se preocupe, porque vai ter um final. Quando cumprir 70 anos, pode ter certeza que eu vou levantar um outro rei, e vocês vão voltar para Judá, aonde os remanescentes irão edificar de novo. O Senhor estava dizendo assim: ei, não se preocupe, porque mesmo em terra estranha, em meio à aflição, em meio à angústia, eu estou cuidando de vocês. Glória a Deus. Eu estou observando. E no contexto histórico é muito lindo. Irmãos, eu amo a história bíblica. Por quê? Porque em meio a esse contexto todo, o povo aprendeu, aqueles remanescentes, eles entenderam
verdadeiro é o Deus Todo-Poderoso. Mas Deus precisou levá-los a uma terra estranha, para eles verem, ó, tudo isso daqui, ó, que vocês estão vendo, agora vocês estão em cativeiro, tudo vocês estão vendo a adoração, vocês estão vendo o sacrifício, mas eu sou o único Deus vivo. Então eles viram toda essa situação. E foi nessa situação também, em meio a esse contexto histórico, que surgiu as sinagogas, e aí por aí vai, os fariseus, tudo com eus surgiu nesse tempo. E foi nesse contexto que Cristo ele veio. Cristo ele veio combater. Por que surgiu os fariseus? Porque eles ficaram tão com medo de voltar de novo, que Deus pudesse aplicar a sentença novamente, e eles serem levados à terra estranha, que eles começaram a aplicar leis e mais leis e mais leis, que nem eles mesmos conseguiam cumprir. Nem eles mesmos conseguiam cumprir as leis. Mas por quê? Por causa do medo de ser levado cativo de novo. Por isso que Jesus ele vai combater os fariseus, dizendo que eles fazem leis, mas nem eles mesmos cumprem as leis. Então é nesse contexto histórico todo que surgem a sinagoga, surgem os fariseus, e por aí vai. Só que a base dessa mensagem, em meio a toda essa história que eu contei, tem 3 aplicações aqui, para nós. Para você também que está assistindo aí. A primeira coisa que o Senhor nos falou, que o Espírito Santo falou enquanto eu estava em casa: traga à sua memória o que Deus te fez antes que seja tarde. Como assim, pastor? Sim, isso serve para todos nós. Porque em meio à aflição, em meio também à bonança, se nós não vigiarmos, você que está assistindo, em meio à escassez e em meio à bonança, e a própria palavra de Deus que nós somos, vai dizer que nós somos provados, não é quando a gente está na escassez, não, é quando a gente está no período de honra, é aí que nós somos mais provados. Porque quando tudo está faltando, irmãos, é fácil adorar. Quando tudo está, você não vê mais, por mais que a aflição está batendo, mas de um jeito ou de outro, quando não tem saída, a gente acaba se recordando, mesmo não querendo, a gente acaba se recordando. Mas quando tudo está bem, irmãos, a própria Bíblia vai dizer, é o momento que a gente é mais provado. Porque quando tudo está bem, dinheiro no bolso, não é quando o dinheiro está no bolso, é quando o dinheiro está no bolso, é quando a porta se abre, é o momento que a gente é provado se a gente realmente adora a Deus e continua humilde ou se exalta. Não é no momento da provação, não é o momento quando a porta se fecha ou quando não tem nada no armário. Não, é o momento quando tudo vai bem. Então, primeira aplicação, traga à nossa memória o que Deus fez antes que seja tarde. Isso é um alerta de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele precisou alertar aquele povo, dizendo assim: olha, se arrependa antes que seja tarde. Deus estava dando chance para o povo. Olha, cumprem os meus princípios, cumprem as minhas leis, continua me adorando, tira tudo aquilo que é abominável aos meus olhos, continue humilde, continue perseverando, porque eu estou com vocês. Traga a sua memória antes que seja tarde. Por quê? Porque quando a justiça, quando a ira de Deus, ela vem sobre nós e sobre o povo, irmãos, aí não adianta chorar, aí não adianta se lamentar, porque quando Deus ele aplica uma sentença,
tem um momento certo de acabar. Vou dizer assim: quando Deus nos coloca no deserto, só Ele pode nos tirar. Quando Deus nos coloca no deserto, você pode fazer jejum, você pode orar, você pode subir monte, você pode fazer propósito, você pode fazer o que for. E quando o propósito de Deus não for cumprido nesse deserto, Ele não vai tirar. Não vai. Isso é o entendimento que nós temos que ter. Porque toda vez quando a gente está no deserto, está no vale, a gente tende a chorar, a gente tende a ficar preocupado, a gente tende a fazer muita coisa. Mas o que nós temos que entender é: Senhor, qual é o propósito de eu estar aqui? Jesus, aleluia. Eu sempre falo isso para Deus. Toda vez quando o negócio está ruim, eu falo: Senhor, qual é o propósito? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque tem um propósito, irmãos. A gente não passa prova, a gente é filho de Deus. Quando vem uma aprovação ou algo assim, tem um propósito nisso, e a gente tem que entender qual é o propósito. O propósito de Jesus, quando ele foi levado para o deserto, o próprio Jesus, a Bíblia vai dizer que ele acaba sendo batizado por João Batista, e ele foi levado para o deserto. O Espírito de Deus levou para o deserto. Foi o próprio Deus que levou ele para o deserto. E qual que foi a aprovação de Jesus naquele período? Ser realmente tentado por Satanás, para mostrar que Satanás ele pode tentar, mas se Deus estiver conosco, a gente vai prevalecer. Esse foi o propósito de Jesus. Ele foi tentado no deserto ali por 40 dias, mas no meio da sua provação, o diabo falando para ele: olha, se você prostrar e me adorar, eu posso dar tudo isso para você. Levou ele num pináculo muito alto, dizendo assim: olha, todos esses reinos eu posso te dar. Jesus com fome, Jesus ali, porque ele era carne, Jesus ali querendo um pão, querendo uma rapa, querendo alguma coisa. Aí o próprio Satanás vai dizendo assim: eu posso te dar pão, eu posso te dar isso, eu posso te dar aquilo. Olha, você só precisa me adorar, você só precisa. Mas Jesus disse assim: não, eu não quero. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Deus está dizendo assim: Satanás ele pode até tentar, em meio a este deserto, em meio a essa provação, em meio a esse vale que nós passamos, mas a vontade de Deus ela prevalece na nossa vida se nós entendermos o propósito daquilo. Quando a gente entende o propósito, Deus ele faz infinitamente mais sobre a nossa vida. E tem um momento de começar e tem um momento de terminar. E quando você entende o propósito de Deus, fica tranquilo. Deus ele está trabalhando. Ele está te guardando. Então peça o discernimento para o Espírito Santo. Fala assim: Espírito Santo, que provação é essa? Por que de tanta enfermidade? Por que a porta fechou? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Eu não estou entendendo. Ontem eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Só o pastor Zé Luiz, que é o missionário da Lucas, sabe. A gente foi fazer uma visita para os amigos, hoje eu posso falar amigos, de autoridade também, pastoral. E eu tão pequeno, tão fraco, Jesus, né? Pessoa que já tem longa caminhada, e Deus me usar ali, pela sua infinita misericórdia. Só que em meio a tudo isso, depois que passou tudo aquilo, a gente ali comendo uma pizza abençoada por Deus. Glória. Portuguesa, calabresa, nossa, frango catupiry, irmãos, foi glória. A gente começou a contar a história ali, e ele começou a contar, o pastor começou a contar sobre, ou melhor dizendo, a pastora começou a contar sobre o irmão dela que abriu a congregação e tal, e contou a história da igreja que não conseguia pagar aluguel. Quando eu olhei assim, eu falei: sim, Deus purinho nesse negócio. Comecei a ouvir. Aí falando do pai, e
que era assembleiano raiz mesmo. Raiz mesmo. E que, irmãos, é muito Deus. E que há muitos anos já na igreja, só que o filho dele tinha abrido uma congregação e estava passando uma peleja imensa para pagar aluguel e tal. E os pais desse pastor são aposentados, né? Vive uma vida no qual trabalhou muito para ter, semeou, por isso está colhendo. Só que Deus visitou o pai no sonho, dizendo que o filho estava de mudança e que era para ele ajudar o filho. Imagina só, assembleiano raiz, ter que se mudar para uma outra igreja. E eles se mudaram, porque um homem de oração, um ancião, se mudou para a igreja e o dízimo do pai paga o aluguel inteiro da igreja. Quando eu comecei a ouvir aquilo, eu falei: Senhor, é Deus nesse negócio. Não sei quem que o Senhor vai enviar não, mas eu tomo posse. Sabe por quê? Porque às vezes a gente olha assim e diz: Senhor, o que está acontecendo? Cadê o povo? Mas em meio a tudo isso, Deus está... Irmão, deixa eu falar algo para vocês. Deus está trabalhando, não é tanto em vocês, claro, em vocês, mas em mim. Em mim. Se eu creio realmente na liberação como Ele falou que vai fazer, ou se eu vou desfalecer e realmente falar assim: ó, chega, não dá, acabou. Na mesa ali a gente conversando, eu disse: olha, a gente mata um leão por dia, é uma prova por dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que se lembrar, quando vier a exaltação, a gente não se esquecer de Deus. Porque virá na vida de cada um. Já está tudo preparado. Já está tudo escrito no céu. Mas ao momento da aprovação, Deus ele só prova quem Ele quer aprovar. A prova que a gente passa, a maioria das vezes quando a gente fez o ensino médio e tal, o professor fica em silêncio. Ou seja, ele já deu tudo, a matéria toda, ele já ensinou, o ano inteiro ensinando. No momento da aprovação, com Deus é assim também. Vem umas provinhas pequenas aqui, uma provinha pequena ali, uma providência aqui, uma providência ali, um escape aqui, um livramento ali. Só que chega o momento da prova final. Por quê? Porque a bênção ela é maior. A bênção ela é tal, sacudida e transbordante. Ele é o professor. Ele vai só ensinando a matéria para chegar na prova final. E quando chega na prova final, irmãos, é a prova que eu falo pro meu filho assim: irmãos, para vocês terem uma noção, eu fui muito bom de matemática, tá? Na verdade, não é para se gabar, não, mas eu fui um aluno muito bom, sabe? Mas que eu pulei muito muro, mas que eu aprontei muito, irmãos. Eu era do fundão, eu fazia muita bagunça mesmo. Pensa num aluno terrorista, era eu. Mas eu era uma pessoa muito zoeira, mas eu fui um aluno, no sentido de prova, de matéria, muito dedicado. Até hoje eu gosto de ler muito. E estudos vão dizer, pessoas que gostam de ler muito são pessoas inteligentes. Deve ficar lá. Você está achando, já? Baixa a bola, você baixa a bola. E o meu filho, ele chegou o Anthony, ele falou assim: pai, eu tenho essa prova e tal, isso aqui, só para vocês entenderem. Eu tenho essa prova e tal, prova de matemática. E ele deu ali a matéria. E eu fui muito bom de matemática. Não sou mais. Eu fui. E eu peguei, e ele passou lá, eu falei assim: filho, o que vai cair na prova? Passa pro pai, que o pai vai resolver. O pai é bom de matemática. Daqui a pouco ele colocou lá uma conta de dividir. Não é a divisão que a gente está acostumado
amado, põe lá na calculadora tal, divide por tal, não sei o quê. É aquela conta de divisão que põe lá o número, tem a casinha e põe lá. E eu falei, meu Deus, como é que faz isso mesmo? Eu falei, não lembro, foi sangue de Jesus. Foi Jesus, foi Senhor. Esqueci. Aí eu falei, que deu branco em mim. Porque isso a gente aprendeu lá atrás. Lá atrás. Eu falei, como que faz isso? Aí eu falei para a missionária Carol, eu falei, você lembra como é que faz essa conta aqui? Ela falou assim, pelo amor de Deus, hein? Eu falei assim, então faz então. Ela falou, peraí. Eu falei, não, é assim. Aí ela lembrou. Sabe por quê que eu trouxe isso para vocês entenderem? Porque muitas vezes a gente esquece daquilo que Deus fez lá atrás, nos mínimos detalhes. Esquece daquilo que Deus já profetizou e já falou. Irmãos, tantas coisas que Deus já falou que vai cumprir na sua vida e que talvez você até esqueceu. Tantas promessas. Tantas coisas que você até pensou assim, ele não é Deus não. E Deus está falando assim, ó, fui eu sim que falei. Só que lá atrás, você não deu muita credibilidade diante de tantas provas que você estava passando. Só que fui eu sim que falei. Ou talvez você não deu credibilidade até mesmo para o profeta, porque vivia talvez uma vida em pecado, mas Deus, quando Ele quer usar, Ele usa até o ímpio. Ele não usou o rei. Ele não era um homem temente a Deus, mas Deus usou para que o povo pudesse voltar para Judá. Deus usou. Deus não usou a mula de Balaão. Quando Deus quer usar, irmãos, Deus usa qualquer um. Quando Ele quer entregar uma mensagem, quando Ele quer entregar uma profecia. Só que nós muitas vezes esquecemos daquilo que Deus já fez. Segunda aplicação: mesmo em período de cativeiro, em período de lamentação, em período de sofrimento, traga a sua memória que tem tempo para terminar. A sua luta vai acabar. Tem um tempo. Jeremias, ele disse, um período de 70 anos. Eu quero dizer para você, independente do que você está passando, ela vai acabar. Ela vai terminar. Mas lembra como eu disse? Tem um propósito nisso aí. Tem um propósito. E qual é esse propósito? Irmãos, eu lembro que eu fiquei 3 anos desempregado. 3 anos, irmãos. Mas foi uma prova. Um pai de família, meu Deus. E eu não entendia por que eu estava desempregado. E eu lembrei disso ontem conversando. Eu falei, por que eu... A minha esposa, ela começou a falar. Ela ficou 3 anos desempregado. Irmão, 3 anos. Não é um mês, não é 2 meses, não. 3 anos. Sabe o que é 3 anos? Você levando currículo, você entregando currículo, você entregando na mão de pessoas que têm autoridade dentro de uma empresa, dizendo assim, amanhã você vai estar lá dentro, e o amanhã nunca chegava. 10 currículos, saía no sol, um ali, outro aqui, e tal, isso aqui. Eu falei, Senhor, eu estou em pecado. E eu falava, Senhor, eu estou em pecado. O que eu fiz? Não é possível. E eu vivia dentro da igreja, irmãos. Era culto não era culto todo dia, mas todo dia tinha algo dentro da igreja. E eu estava, eu subia monte, eu descia monte, eu orava, eu jejuava, eu fazia propósito. Eu falava, Senhor, o que está acontecendo? Porque Deus me usava, irmãos, de uma forma assim, falando assim para o povo, individual, dizendo assim, olha, Deus, Ele está abrindo esta porta. Eu lembro até hoje, como se fosse ontem, uma pessoa entrou na igreja, e eu pregando e tal, e já fazia 2 anos e pouco que eu estava desempregado, e a pessoa entrou com uma aflição, dizendo assim, eu preciso de um emprego, e eu peguei, pela graça, pela misericórdia de Deus me usou para falar assim, Deus, Ele vai te dar um emprego naquela situação, naquele emprego que você mais deseja e mais almeja. Deus vai te colocar lá dentro. No outro dia a pessoa falou assim, olha,
Deus é na sua vida e Ele me colocou para trabalhar dentro do Frei Galvão. Quando eu recebi essa notícia, eu falei, Senhor, e eu estou aqui, Pai. O que está acontecendo? O Senhor me usa para entregar algo para as pessoas e eu estou aqui, eu sou teu filho. Só que Deus estava trabalhando em mim. Em mim. Sabe o que Deus trabalhou? O orgulho em mim. Por quê? Porque eu era uma pessoa que não pedia ajuda. Eu não pedia ajuda. Eu já pregava, já falava do amor de Cristo. Só que eu era ainda uma pessoa muito orgulhosa. Por mais que eu falava que não sei o que, mas eu. Deus, Ele nos conhece, irmãos. Ele nos conhece. Não, a gente pensa que a gente se conhece. Mas Deus é aquele que esquadrinha o nosso coração. Ele sabe a intenção. Ele sabe tudo. Então Deus, Ele trabalhou em mim o orgulho, dizendo assim: eu vou te quebrar, filho. Você vai ser dependente. Irmão, foi a parte que eu fui mais dependente dos outros. Dependente de cesta básica. A igreja dava cesta básica para mim. Eu comecei a ir para a igreja. Aí, nesse período da igreja, os pastores me davam um dinheiro para eu poder, pelo menos, comprar algumas coisas para os meus filhos. Um leite, fralda. Dependia de carona. Irmãos, foi uma fase assim, irmão. Olha, que o Deus me quebrou. Mas depois que eu passei por essa prova, irmãos, eu falo, quando eu tenho que pedir algo, eu estou nem azul. O quê? Vou cair no orgulho de novo, eu já saio pedindo. Falei, não, estou precisando disso, estou precisando daqui. Irmãos, uma coisa que eu não tenho é vergonha. Por quê? Porque eu aprendi 3 anos, irmãos, desempregado, na prova, tendo com meu filho. Eu lembro até hoje, o Antônio chegando comigo falando assim: pai, eu quero Danone, eu não tenho dinheiro para comprar Danone. Pai, eu quero uma bolacha, eu não tenho dinheiro para comprar uma bolacha. Eu lembro até hoje, eu chorava dentro do banheiro escondido, para ninguém ver. Eu perguntava: Deus, aonde tu estás? Eu falo, eu prego, eu estou na tua casa, mas parece que o Senhor se esqueceu de mim. Que Deus é esse, eu falava. Que Deus é esse? Mas o necessário Deus nunca deixava faltar. Deus nunca deixava faltar. Eu quero dizer que tem um propósito que precisa ser cumprido em meio a essa aprovação que você e eu estamos passando. E tem um tempo para terminar. Tem um tempo. A gente não entende o tempo de Deus. Porque Deus, Ele não trabalha com o nosso tempo. A gente vive no tempo cronos. O tempo de Deus é o tempo kairos. Um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Deus pode fazer assim, ó, e mudar de uma forma sobrenatural aquilo que a gente está passando agora. Basta a gente confiar. E confiar no momento da aprovação, eu sei que é difícil. Terceira aplicação para a gente terminar. Traga a sua memória que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Deus, Ele vai fazer infinitamente mais, irmãos. Não se preocupa não. O que você pensa: pastor, eu estou passando por essa aprovação e eu estou pensando nisso. O Senhor está dizendo assim: ei, os teus pensamentos são limitados perto dos meus pensamentos. Eu vou fazer muito mais além do que você está pensando ou pedindo para mim. O que eu tenho preparado para você, você vai se alegrar de uma tal maneira que você não vai nem se lembrar da aprovação que você está passando. A aprovação que você está passando é tão pequena, porque quando chegar a bênção, você vai se alegrar tanto, o seu sorriso vai dar até volta. Você vai dizer assim, sabe aquele momento de felicidade? Dizendo assim: meu Deus, nossa, eu nem lembro dessa aprovação. Irmãos, eu me alegrei hoje. Eu fiquei tão feliz, e eu estou tão feliz, porque há muito tempo eu não ouvi a voz de Deus. Há muito tempo. Vou
dizer assim, há muito tempo, desde quando a gente abriu a igreja. Quando a gente abriu a igreja, o Senhor falou sobre a igreja, o nome e tal, isso, aquilo. Depois Deus foi falando, eu estou falando assim, voz audível. Uma coisa é Deus falar no nosso pensamento, a gente sente. Deus nos fala assim, para a gente entregar uma profecia, uma coisa é Deus falar realmente. Deus falou para mim, lá atrás, que estava, Deus dizia assim, eu lembro que eu estava no terraço de casa, e eu tive uma visão no céu, no qual tinha uma multidão de gente chegando. E Deus falou assim para mim, em voz audível, tem um povo chegando. E eu tomei posse daquilo. Chorei, largado. E hoje, eu simplesmente, na porta da minha casa, e eu comecei a ler esse texto, e eu falei, Senhor, eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu fui no contexto bíblico, eu viajei, irmãos, dentro da história bíblica, e eu sempre fui apaixonado por ensinar, eu sempre fui apaixonado pela leitura bíblica, e eu falando, Senhor, parece que eu fugi um pouco da minha área, mas enfim, eu conversando com Deus ali, e eu falei assim, Senhor, eu preciso pregar mais Bíblia. Eu falei assim, Senhor, parece que o Senhor mudou um pouco a minha forma de pregar. Eu falei assim, eu estou parecendo o Cláudio Duarte, Senhor, eu estou pregando, o povo está rindo, não sei o que está acontecendo. Eu disse, Senhor, não, eu não gosto, mas eu gosto da Bíblia, eu quero pregar Bíblia, eu quero pregar um texto, eu quero pregar isso, que aí o Senhor falou assim para mim, eu ouvi a voz de Deus, o Espírito Santo de Deus disse assim, ó, filho, seja simples. Aleluia. Sabe aquele momento, eu olhei assim para o céu assim, eu falei, Senhor, o Senhor falou comigo. Sabe aquele momento assim, eu pensei que o Senhor tinha se esquecido de mim. Eu pensei que essa prova que a gente está passando, eu pensei que o Senhor não estava. Porque só quem é pregador sabe, irmãos. Só quem passa um momento assim, sabe, pensando que Deus se esqueceu, olhando assim, fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Só que Deus falou assim, filho, seja simples. Sabe o que Deus falou para vocês entenderem? Deus disse assim, filho, a mensagem que eu te der para pregar, pregue de uma forma simples. Não precisa fazer aquela palavras mais difíceis, como diz o apóstolo Paulo, o que eu vi quando eu fui levado ao terceiro céu são coisas inanefáveis, ou seja, não tem como nem explicar. Você está falando assim, não é desse jeito que eu quero te usar, é simples, pregue simples, porque é desse jeito que o meu povo vai te ouvir. Só que quando eu ouvi isso, irmãos, eu falei, Senhor, sabe quando você fala assim, Senhor, já falou comigo? Meu Deus, eu pensei que você tinha se esquecido de mim. E o Senhor me trouxe à memória, dizendo assim, eu estou com você. Você está como o profeta Jeremias. Mas entenda que esse cativeiro vai acabar. Aleluia. E aqui eu finalizo a mensagem. O teu cativeiro vai acabar. A tua luta vai acabar. Tem bênção chegando na tua vida. Já está tudo preparado por Deus. Mas traga a sua memória de tudo aquilo que Deus fez, de tudo aquilo que Deus enviou providência, de tudo aquilo que Deus te livrou, de tudo aquilo que quando você pensou que não tinha mais jeito, o Senhor entrou com recurso. Lembra de tudo aquilo que Deus te fez. Ele não te esqueceu. Nós somos filhos, e Deus sabe como conduzir a cada filho teu. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Amém. Tenha esperança. Glória a Deus. A sua luta tem um ponto final. Amém? Amém. Coloque-se de pé. Feche seus olhos rapidamente.
Você que está aí nos assistindo, tenha esperança. Deus não se esqueceu de você e a sua luta vai acabar. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua mensagem, Senhor. Obrigado por nos fazer trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E a nossa esperança é Cristo. A nossa esperança é que um dia nós estaremos na Nova Jerusalém, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais sofrimento nenhum, Senhor. Nos perdoa, Pai, pelos nossos erros e pelas nossas falhas. Senhor, obrigado pela tua mensagem, Senhor. Eu creio, como o Senhor disse, esse cativeiro vai acabar, essa luta vai acabar, já tem um ponto final e tem um propósito que precisa ser cumprido nessa situação. Então, Senhor, nos dá discernimento para entender qual é o teu propósito, porque o teu propósito tem que prevalecer nas nossas vidas, Senhor, porque nós não vivemos mais nós, mas o Senhor é que vive, é o que vive em nós, Senhor. Nós não vivemos mais o eu, nós não vivemos mais o nosso querer, não, é o Senhor, é o teu querer que prevalece sobre as nossas vidas, Senhor. Então nos diminua cada vez mais e que o Senhor cresça e que a tua vontade venha sempre reinar nas nossas vidas. E obrigado por nessa noite nos trazer a memória de tudo aquilo que o Senhor fez e tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer sobre as nossas vidas, e que a gente nunca venha esquecer do Deus Todo-Poderoso, que pode fazer através de uma palavra, através do ágio do Senhor, tudo pode mudar. Obrigado, Jesus, por essa noite. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém? Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Você que nos assistiu, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Compartilhe para que mais pessoas sejam edificadas e venham nos fazer uma visita também. Você que é morador de Guaratinguetá, nós estamos localizados aqui na Avenida Doutor Justino Francisco de Castro, número 352, no Jardim Esperança, na Avenida da Escola Ébano. Então venha nos fazer uma visita à casa do Pai, e eu creio que você vai ficar à vontade. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, que aguarda a grande e gloriosa volta do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, e que todos juntos e unidos possamos dizer em uma só voz: Amém! Aplauda o nome do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Tem